Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula sobre química orgânica. Vamos continuar dando ênfase à nomenclatura das funções orgânicas oxigenadas. Hoje nós vamos falar sobre o ácido carboxílico, aldeído e acetona. Antes de começar a nomenclatura deles, vamos saber onde vai ser encontrado essas funções orgânicas no cotidiano. Temos aqui um exemplo, o ácido carboxílico, certo? O ácido metanóico, que é o ácido liberado por algumas formigas. Ele em contato com a pele, esse ácido, ele forma uma reação alérgica e assim dá um edema e também coceira no local. Um exemplo de aldeído que eu trouxe para vocês é o metanal, certo? Que é o aldeído fórmico ou formaldeído. Quando misturado em água, é chamado de formol. O formol, ele é usado para conservação de cadáveres e também em alguns tratamentos de cabelo, né, para escova progressiva, para alisar os cabelos. Lembrando que causa câncer, tá? No nariz, na boca. Então, não é recomendado usar o formol para o alisamento dos cabelos. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a propanona, certo? Mais conhecido como acetona. A acetona, ela serve para, é um removedor de esmaltes, né? É um solvente, é utilizado também como solvente. Então, essa é a representação do grupo cetona. Então, vamos lá para a definição de cada uma das funções. Os ácidos carboxílicos, eles são caracterizados pela presença do grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? É a união do grupo carbonila com hidroxila. Aqui, ó, carbonila, C-O, junto com a hidroxila, OH. Aqui nós podemos ver um exemplo da função ácido carboxílico. Aqui é um ácido carboxílico. Aqui, ó, tem carbono, O, aqui a carbonila, e aqui a hidroxila, tá? Isso aqui os dois formando a carboxila. Pode ser também representado a fórmula geral dessa maneira, COOH. Então, ó, esse O forma a carbonila e esse OH também se liga a esse carbono. Desse jeito. Essa é outra representação do grupo ácido carboxílico. Temos a classificação deles. Quanto ao tipo de cadeia, que pode ser alifático, quando a cadeia não é aromática, e aromática, quando a cadeia é aromática, que tem a ressonância. Lembrando aqui a representação do ácido carboxílico, ok? Pode ser dessa maneira ou assim. Também podemos classificar quanto ao número de carboxilas presente na molécula. Aqui, ó. Podemos ser um monoácido. Então, aqui, ó, tem uma carboxila, C-O-OH. Um diácido, tem dois grupos ácido, certo? Duas carboxila. E aqui o triácido tem três carboxilas, tá? Que é C-O-OH, ok? Uma carbonila junto com uma hidroxila. A nomenclatura. Como se dá a nomenclatura da função ácido carboxílico segundo a IUPAC? É o seguinte, primeiro a palavra ácido, depois o número de carbonos, depois o tipo de ligação e, por fim, a terminação oico, ok? Então, vamos lá. Como se dá a nomenclatura dessa função? Primeiro número de carbonos. Quantos carbonos tem na molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Lembrando que, depois de saber qual a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos, tá? Depois a gente
numera a cadeia principal, sempre começando do carbono mais perto do grupo funcional, certo? Mais perto da função orgânica, por isso que começou daqui e não da outra ponta, ok? Então aqui enumeramos a cadeia, lembrando que a função ácido carboxílico, então começa com o nome ácido e tem a terminação oico. Posição dos radicais. O que é o radical? É tudo que não faz parte da cadeia principal. É a ramificação. Então aqui, ó, essa é a cadeia principal e a ramificação é esse grupo aqui e esse grupo aqui. Aqui, o benzeno, quando é um radical ou uma ramificação, ele é chamado de grupo fenil, ok? Então aqui temos um grupo fenil e aqui um grupo metil. Por que metil? Só tem um carbono, met, terminação il, porque é uma ramificação. Então, ó, ex de 6 carbonos, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, função ácido carboxílico, ácido vem no começo, terminação oico, e os radicais, um grupo metil e um grupo fenil. Ok? Então, como fica a nomenclatura desse ácido carboxílico? Ácido, 4-fenil, 3-metil hexanoico. Ok? Então, vamos olhar cada detalhe. Ácido, porque é um ácido carboxílico. Fenil vem primeiro do que metil. Por quê? Porque F vem primeiro do que M. Ok? Então, fenil primeiro. Então, 4-fenil. 4 porque ele se encontra no carbono 4 ligado. 3-metil, ó, porque no carbono 3 tem um grupo metil. E X, porque tem 6 carbonos. An, porque é ligação simples. E oico, porque é um ácido carboxílico. Próximo exemplo. Aqui, ó, a mesma coisa. Temos a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos. E como se dá a nomenclatura? A gente vai enumerar a cadeia, sempre começando pelo carbono mais perto do grupo funcional. Aqui, como estamos trabalhando com ácido carboxílico, e o ácido carboxílico ele está na extremidade da cadeia, então começamos a contar com o carbono que forma a carboxila. Aqui, ó, esse carbono, ok? Então, vamos lá. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui, ó. Met, et, prop, but, pent, ex. 6 carbonos, tá? Tipo de ligação, em. Por quê? Porque tem uma dupla ligação aqui. Certo? Função ácido carboxílico. Como sabemos que tem uma carboxila aqui, ó. C dupla O, OH. E os radicais, por quê? Essa aqui é a cadeia principal, tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Então, é um grupo metil, que está ligado ao carbono 3. Como é o nome do composto, vai ficar ácido 3-metil X 2-oico, ok? 2 por quê? Porque a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Nós colocamos o menor número, então 2. 2-oico, certo? Enoico. Por que oico? Porque é um ácido carboxílico. E aqui tem a nomenclatura especial quando é cadeia fechada. Aqui a gente altera só um detalhe. O ciclo que vem por ser uma cadeia fechada, vem a palavra ciclo, nome do hidrocarboneto, mais a palavra carboxílico, ok? Vamos ver como vai ficar. Aqui, ó, número de carbonos. Aqui vai ser um benzeno, né? Então, já é a cadeia, já é o benzeno. Função, como é uma cadeia fechada, carboxílico. Então, ficaria assim, ó. Ácido, benzeno, carboxílico. Podendo também ser conhecido como ácido benzoico. Ok? Mais um exemplo. Aqui, ó. Cadeia fechada,
tem a palavra ciclo. Ciclo vem porque é uma cadeia fechada. É uma cadeia fechada com quantos carbonos? 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ciclo, hex-an, porque só tem ligações simples. E aqui, como é uma cadeia fechada e é um ácido carboxílico, colocamos a terminação carboxílico, a palavra carboxílico, ok? Como ficaria o nome? Ácido ciclo hexano carboxílico. Novamente, ciclo hexano carboxílico, ok? Agora, vamos para a função aldeído. Qual é a definição da função aldeído? O aldeído, ele é representado por uma carbonila na extremidade da cadeia. Ó, uma carbonila na extremidade. E para completar a ligação do carbono, tem um hidrogênio. Então, esse aqui é o grupo aldeído, carbonila e H, ok? Diferente do ácido carboxílico. O ácido carboxílico, aqui teria um OH. No aldeído só tem um H, ok? Então, ó, carbonila na extremidade da cadeia, ok? Então, C dupla OH. Essa é o grupo funcional do aldeído, ok? Aqui, ó, outra representação do aldeído. Também pode ser representado CHO. Se tivesse um O que viesse primeiro, aí seria reconhecido como uma hidroxila. Então, seria uma função álcool, ok? Então, o aldeído é H, vem antes, depois o O. Então, esse aqui é o grupo funcional do aldeído. Então, vamos lá. Como se dá a nomenclatura da função aldeído, segundo a IUPAC? Aqui, ó, número de carbonos, mais o tipo de ligação, mais terminação ao, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe? Aqui é a cadeia principal. Não tem ramificação. Como é que a gente sabe que não tem ramificação? Porque não tem carbonos nem terciários, nem quaternários. Então, tudo isso aqui é a cadeia principal. Então, vamos ver a nomenclatura. Número de carbonos, aqui, ó. Começa a contar do carbono que forma o grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hex. An, porque só tem ligações simples. E al, porque é uma função aldeído. Então, como é o nome desse composto? Vai ser hexanal. Hexanal, ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui é a mesma coisa. Cadeia principal, só que essa aqui vai ter ramificações. Porque como saber se tem ramificação? Aqui tem carbono terciário, ó, tá ligado a 1, 2, 3. Então, eu sei que vai ter uma ramificação aqui, outra aqui, ó, outro carbono terciário, outra ramificação por aqui. E aqui no carbono terciário também, outra ramificação aqui. Na escolha da cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso que essa aqui vai ser a cadeia principal, porque tem o maior número de carbonos. Então, o que é que a gente tem que observar? Aqui tem um grupo funcional, tá? C dupla OH, que é a função aldeído. Também temos outras coisas que temos que colocar na nomenclatura. Aqui, as ramificações e a dupla ligação. Como vai se dar a nomenclatura? Número de carbonos. Tem 8 carbonos, então é oct. Tem ligação dupla, aqui ó, uma ligação dupla, em. Como é a função aldeído, terminação al. E a posição dos radicais. Ó, carbono 2 tem um grupo metil, no carbono 5 tem outro grupo metil, e no carbono 6 também tem outro grupo
metil. Então, 2-metil, 5-metil, 6-metil. Ok? Como se dá a nomenclatura? 2, 5, 6, aqui ó, os carbonos que eles vão estar ligados. Tri, porque são 3 grupos metil. Octi, porque são 8 carbonos. 3, porque a localização da dupla, que está entre o carbono 3 e o carbono 4, coloca o menor número. Então, 3. En, porque é dupla. E al, porque é aldeído. Então, o nome dessa cadeia vai ser 2, 5, 6, trimetil, octi, 3, enal. Ok? Vamos para cetona agora, tá? Então, a função cetona. Como se define a função cetona? Ela é definida por uma carbonila ligada a um carbono secundário, tá? Ó, carbonila ligada ao carbono secundário, que é aquele que está ligado a 1, 2 carbonos, ok? Veja a diferença da cetona. A cetona vai ser um carbono secundário. Se fosse um carbono primário, ele estaria na extremidade da cadeia e não seria uma cetona, seria um aldeído. Vamos lá, ó. Carbono secundário, C, dupla O. Ó, entre aqui no meio da cadeia. Então, carbono secundário, uma carbonila, ok? Grupo cetona. E aqui também, uma cadeia fechada, ó, dupla O, cetona. Carbono secundário. Como se dá a nomenclatura da cetona? Segundo a IUPAC, a nomenclatura da cetona é número de carbonos, tipo de ligação e terminação ona, ok? Terminação ona. Então, cadeia principal, aqui, enumera a cadeia principal, porque fica no menor número para a dupla, o menor número para o grupo funcional. E aonde está a cetona aqui? Aqui, ó. O oxigênio, tá? Esse oxigênio está aqui no meio, mas ele está aqui fazendo uma dupla, ó. Tem uma carbonila aqui, ok? Então, por que eu comecei a enumerar daqui e não daqui? Porque quando eu começo a enumerar daqui, é o menor número para o grupo funcional. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, aqui vai ficar o número 4. E tem que ficar o menor número possível, ok? Então, como se dá a nomenclatura? Número de carbonos, tem 5 carbonos, então vai ser pente. Como só tem ligações simples entre carbonos, an. Função cetona, então terminação ona. Então, como é o nome dessa cadeia, vai ser pentan 2 ona, tá? Por que o 2? Porque eu estou localizando onde está o grupo cetona, tá? Aqui, ó, no carbono 2. Ela poderia vir no carbono 3 ou no carbono 4. Por isso que eu tenho que localizar onde está o grupo cetona, ok? A mesma coisa aqui. Próximo exemplo. Enumerou a cadeia principal, né? Primeiro, encontra a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 também para baixo, 4 para cima. Então, a gente pega a cadeia principal com uma reta, tá? Só para ficar mais fácil. Então, tudo que não faz parte da cadeia principal se chama ramificação, ok? Então, vamos lá. Como se dá a nomenclatura? Primeiro, número de carbonos, but. Por quê? Porque tem 4 carbonos, met, et, prop, but, ok? Então, but, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, an. Função cetona, ona, certo? Aqui a função cetona. E aqui a posição dos radicais. No carbono 3 tem um grupo metil aqui em cima e outro grupo metil aqui embaixo. Ok? 2 grupos metil no carbono 3. Como se dá o nome dessa cadeia? 3, 3, di, porque são 2 grupos metil, então 3, 3, dimetil, butan, 2, ona. Porque o 2, porque no carbono 2 tem um grupo cetona, ok? Há alguma dúvida?
Espero que tenham gostado da aula. Só relembrando, ácido carboxílico, vem primeiro a palavra ácido, terminação oico, aldeído, terminação al, e cetona, terminação ona, ok? Vimos essas três funções orgânicas, ácido carboxílico, aldeído e cetona, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!